Imagina só a seguinte situação. Uma mega corporação vai lá e, assina um cheque de uns 50 milhões de dólares. Nossa, um dinheirinho básico, né? Pois é, um troco. Tudo isso só para estampar o logotipo deles bem no peito da camisa de um dos maiores times de futebol do mundo. O sonho de qualquer marca. Exato. Aí a temporada rola, os jogos passam na TV para milhões de pessoas, os narradores gritam o nome do time o tempo todo, e aí no fim do ano o CEO senta lá na sala de reuniões e faz aquela pergunta de ouro. E então, isso nos rendeu alguma venda real? Isso. E a resposta da equipe de marketing quase sempre é um silêncio total, um silêncio constrangedor. E o pior é que, por incrível que pareça, quase 50% das marcas que gastam essas fortunas em patrocínios esportivos não têm a menor ideia se aquele dinheiro está trazendo resultado. Não sabem se funcionou ou se o dinheiro foi simplesmente jogado pela janela. Exatamente. É um número que chega a dar calafrios em qualquer diretor financeiro. Com certeza. Existe, essa suposição muito comum de que se uma marca gigante está colocando o nome dela numa arena esportiva, ela tem, um painel de controle super sofisticado. Tipo aqueles de filme de ficção científica, né? Isso, mostrando cada centavo voltando para o caixa em tempo real. Mas a realidade corporativa, ali nos bastidores, é cheia de pontos cegos. E é exatamente por isso que nosso mergulho profundo de hoje vai investigar isso. Nós vamos a fundo para entender como as equipes esportivas e as grandes marcas tentam, decodificar esses acordos milionários. Uma missão e tanto para nossa análise. A ideia hoje é entender os bastidores da medição de patrocínios. Como é que os dados brutos são transformados em histórias, em narrativas, que justificam esses investimentos todos. Traduzir o caos em algo que a diretoria entenda. Exato. E para nossa audiência, o pessoal que acompanha a gente adora entender como as engrenagens do mundo dos negócios realmente funcionam. E fugindo daqueles jargões vazios, né? Ah, sempre. Ninguém aguenta mais jargão corporativo. Verdade. Mas entender a mecânica dessas métricas muda completamente a forma como a gente assiste a um campeonato no fim de semana. Deixa de ser só um jogo, né? Exatamente. Vira um laboratório de comportamento humano. E bom, para nos ajudar a dissecar essa teia super complexa, temos aqui a nossa especialista de sempre, a voz analítica para colocar ordem na casa. É sempre um prazer participar dessa troca. Eu fico super animada com esses temas. Maravilha. Por onde a gente começa? Então, o ponto de partida para essa nossa investigação é reconhecer uma coisa fundamental. Medir a eficácia de um patrocínio não é, nem de longe, como medir as vendas de um e-commerce. Não é só contar quantos cliques deram no botão de comprar. Nem um pouco. É um ecossistema super delicado e que, surpreendentemente, ainda está engatinhando em muitos aspectos. Sério, com todo esse dinheiro envolvido? Pois é. E antes da gente olhar para quais planilhas ou números o pessoal do marketing usa, a gente precisa entender uma mudança de paradigma essencial, sabe? O porquê medir. O motivo por trás dos números. Isso. Porque, olha, se a régua que uma empresa usa para avaliar o sucesso estiver calibrada para o objetivo errado, vai dar tudo errado. A campanha inteira parece um fracasso, mesmo sendo, na verdade, um sucesso absoluto. Certo. Vamos desvendar isso, então. Porque a primeira coisa que vem à mente de qualquer pessoa de negócios, a regra de ouro número 1 é o famoso ROI, né? O retorno sobre investimento. Isso. A métrica suprema. Coloquei $1, quantos dólares voltaram? Então, por que usar o ROI para medir um patrocínio esportivo seria um problema? Qualquer CEO não iria querer saber exatamente isso. É perfeitamente lógico que um CEO exija o ROI. É o trabalho dele, afinal. O problema é a fricção temporal e conceitual que essa métrica cria no contexto esportivo. Fricção temporal, como assim? O termo ROI exige uma correlação direta, quase imediata, entre o dinheiro gasto e o dinheiro ganho. Entendi. E a armadilha aí é que colocar um logotipo num carro de Fórmula 1 ou, no gramado de um estádio, raramente faz com que milhares de pessoas levantem do sofá no meio da corrida para ir comprar um pneu. Ou para abrir uma conta bancária no meio do jogo. Exato. Ninguém faz isso. Então, exigir o ROI no primeiro trimestre de um contrato de patrocínio coloca as equipes e as marcas numa posição defensiva terrível. Ficam tentando provar o improvável. Justamente. A abordagem que realmente funciona e que separa as empresas que lucram daquelas que só gastam dinheiro à toa é mudar o foco da diretoria para o
R-O-O. R-O-O, com 2 Os. Isso, R-O-O. Significa retorno sobre objetivo. Retorno sobre objetivo. Tá, então, em vez de perguntar, tipo, quantos dólares voltaram para minha conta essa semana, a pergunta passa a ser outra. Passa a ser, nós alcançamos a meta comportamental que traçamos. Nossa, faz muito sentido. Pensando aqui, avaliar um patrocínio esportivo puramente pelo ROI financeiro de curto prazo seria como ir à academia. Como assim? Tipo, você vai à academia treinando super pesado com o objetivo de ganhar resistência para correr uma maratona. Uhum. O foco é o fôlego. Isso. Mas aí você tenta medir o sucesso desse treino subindo numa balança para ver se perdeu peso. Ah, perfeita analogia. A balança é um instrumento super preciso, certo, mas ela está medindo a coisa completamente errada para o seu objetivo. Exatamente. Se o objetivo era fôlego e resistência a longo prazo, o peso na balança não serve de absolutamente nada nesse contexto. Legal, fez sentido. E essa analogia capta perfeitamente a essência do problema. O ROI, o retorno sobre o objetivo, estabelece exatamente qual músculo a marca quer treinar. E cada marca quer treinar um músculo diferente, imagino. Com certeza. Uma startup que acabou de nascer, por exemplo, ela quer apenas que as pessoas saibam que ela existe. Só aparecer, dar um oizinho. Isso, já uma marca de cerveja centenária, ela já é super conhecida. O objetivo dela não é que saibam o nome dela. Eles querem melhorar a percepção, né? Exato, melhorar a percepção de qualidade ou criar uma associação com momentos de celebração, de vitória. O objetivo define o mapa do caminho. Entendi. Tem algum exemplo mais prático nas nossas fontes sobre isso? Tem um clássico. Pensa num banco local ou regional que decide patrocinar o principal time de basquete da cidade. Tá, basquete e banco. O objetivo inicial e acordado desse banco não é, de forma alguma, fazer com que os torcedores abram contas correntes ou peçam cartões de crédito durante o intervalo da partida. Até porque, convenhamos, ninguém toma uma decisão financeira complexa enquanto está comendo pipoca e xingando o juiz da arquibancada. Exato, ninguém faz isso. O objetivo real ali é criar familiaridade, criar confiança. Aumentar o reconhecimento da marca naquele mercado específico. Perfeito. Para que, daqui a 2 anos, quando esse torcedor finalmente precisar financiar um carro ou comprar uma casa, adivinha? O nome desse banco vai ser o primeiro que vem à mente dele. Isso mesmo, como uma instituição sólida, sabe? Porque esteve ali, associada ao time que ele ama por todo esse tempo. Eles estão plantando uma sementinha, criando uma linha de base de intenção de compra futura. Se o gerente do banco avaliasse o patrocínio na manhã de segunda-feira contando quantas contas novas foram abertas no fim de semana, ele cancelaria o contrato na mesma hora. Daria um ROI 0 praticamente. Mas, sob a ótica do ROI, a campanha de plantar a semente na cabeça do consumidor pode ter sido impecável. Mas aí, olha só, surge um problema gigantesco nessa história. Qual? Se o objetivo não é a venda imediata, que é algo super fácil de contar numa planilha de caixa, como é que a gente mede essa tal linha de base sem cair em puro achismo? Ah, a medição do invisível. Sim, porque rastrear um fã comprando um cachorro-quente no estádio é simples. A máquina de cartão registra, dá o recibo. Mas rastrear um fã pensando positivamente sobre um banco, isso é invisível. Como os times de marketing provam para a diretoria que atingiram esse ROI? E é que a gente desce para as trincheiras da coleta de dados. O arsenal de medição se divide basicamente em 2 frentes vitais que operam em conjunto. Tá, 2 frentes. Qual é a primeira? A primeira é a pesquisa quantitativa. Esta é, de longe, a mais confortável para os analistas porque lida com comportamentos indiretos e dados frios. São os números brutos. Ah, os rastros digitais e físicos que as pessoas deixam por aí sem nem perceber. Precisamente. As métricas quantitativas respondem o que e quantos. Por exemplo, Quantas pessoas passaram pelas catracas da arena e foram fisicamente expostas aos banners do patrocinador? ok, isso é fácil contar. Sim. Ou quantos copos de cerveja da marca patrocinadora foram efetivamente vendidos nos bares do estádio em comparação com a marca concorrente? E no mundo digital? Ah, no ambiente digital isso se expande de uma forma absurda.
Coisas como a taxa de download do aplicativo oficial do time logo após um anúncio no telão. Nossa, dá pra medir isso? Dá em tempo real. O aumento no tráfego do site da empresa em dias de jogo, a taxa de cliques em e-mails promocionais enviados para a base de sócio-torcedores. E o volume de audiência na transmissão televisiva também, né? Com certeza, é a prova de que a mensagem foi entregue. Ponto final. Mas, peraí, isso só nos diz que a pessoa estava na frente da televisão ou que ela clicou num link. Não diz absolutamente nada sobre o que ela estava sentindo ou pensando. E é por isso que entra a segunda frente. Certo. Perfeito, você pegou o espírito da coisa. A segunda frente é a pesquisa qualitativa. Ela busca acessar a mente do consumidor. Entrar na cabeça do fã. Isso, porque como a marca não pode simplesmente adivinhar pensamentos, ela precisa perguntar. E isso é feito de forma muito, muito estruturada. Não é só parar alguém na rua e perguntar se gostou do jogo. Longe disso. Geralmente, os times e marcas terceirizam isso para empresas gigantes de pesquisa de mercado. Empresas como YouGov ou Scarborough, sabe? Para evitar viés, imagino. O time perguntando de si mesmo não dá muito certo. Exato. Tem que ser terceirizado para ser neutro. Eles conduzem pesquisas de opinião bem complexas com a base de fãs para medir demografia profunda. E o que mais eles medem nessas pesquisas? Principalmente a recordação de marca, o famoso brand recall. Eles perguntam coisas do tipo: quais empresas você lembra de ter visto patrocinando o nosso time hoje? Ah, para ver se o logo realmente ficou na memória. E vão além. Medem as compras passadas e a intenção de compra futura puramente baseada nessa associação com o time. Mas, pera um pouco, eu preciso colocar isso à prova. A gente pode realmente confiar em dados qualitativos, tipo em pesquisas de opinião, quando a gente está lidando com fãs de esportes? É uma ótima pergunta. Porque, veja bem, o torcedor é, por definição, um ser humano irracional e incrivelmente passional, né? Ah, sem dúvida. A emoção fala mais alto. Totalmente. Se o time está numa fase maravilhosa, ganhando todos os campeonatos possíveis, o fã vai preencher qualquer pesquisa dizendo que ama o patrocinador, que vai comprar todos os produtos daquela marca. Ele tá em lua de mel com o clube. Sim. Mas se o time perde 3 partidas seguidas, ou pior, é rebaixado, nossa, esse mesmo fã vai odiar tudo que estiver associado ao clube, inclusive a coitada da marca que tá na camisa. É a montanha-russa do esporte. Então, como é que uma corporação séria filtra esse ruído de um fanático para tomar decisões que envolvem milhões de dólares? Olha, essa é a grande vulnerabilidade que mantém os diretores de marketing acordados à noite. A pesquisa qualitativa isolada é super perigosa porque sofre exatamente com essa volatilidade emocional que você descreveu. Não dá para confiar cegamente no que o fã diz no calor do momento. É impossível isolar a variável da paixão num ambiente de laboratório perfeito. A solução estratégica que as marcas usam é cruzar as duas frentes de dados constantemente. Cruzar o quantitativo com o qualitativo. Isso. Vou te dar um exemplo. Se a pesquisa qualitativa mostra que os fãs estão furiosos com o time... O time perdeu feio no domingo. Isso. E eles dizem na pesquisa que boicotariam os patrocinadores. Mas aí, os dados quantitativos mostram que, na saída do estádio, o estande daquela marca parceira estava lotado. E venderam um monte. Exato. E o tráfego no site deles bateu recorde naquele mesmo dia. Aí a marca sabe que o comportamento de consumo se manteve resiliente, apesar da emoção de curto prazo do fã. Ah, que sacada. Uma pesquisa atua como o detector de mentiras da outra. Perfeito. É a intersecção exata entre o que o fã diz que sente e o que ele efetivamente faz. O que nos traz de volta àquele pesadelo inicial da diretoria. Nós temos pilhas e mais pilhas de cruzamentos de dados quantitativos, qualitativos, comportamentais, emocionais. Uma loucura. Uma montanha de planilhas. Mas o que acontece quando o diretor de marketing, armado com, sei lá, 500 páginas de gráficos cruzados, entra na sala do conselho de administração para justificar a renovação do contrato de patrocínio? É aí que a gente volta àquela estatística assustadora do começo. O abismo entre ter o dado e provar o valor dele para o CEO. Exatamente. Quase metade da indústria simplesmente coleta todos esses dados loucamente e não tem um sistema estruturado para traduzi-los de forma compreensível. Eles têm os ingredientes, mas não sabem fazer o bolo.
O resultado é um caos comunicacional na diretoria. Ninguém entende nada. A solução pragmática e indispensável para isso hoje em dia é o chamado storytelling com dados. E storytelling é uma daquelas palavras que virou meio que um jargão corporativo vazio ultimamente, não é? Todo mundo diz no LinkedIn que faz storytelling. Tá? Então, o que é, na prática? É usar a forma como o cérebro humano evoluiu para processar informações. Nós somos programados para entender o mundo através de narrativas de causa e efeito. E não através de células numa planilha do Excel. Exato, ninguém se emociona com uma tabela dinâmica. A mecânica de fazer isso direito exige muita disciplina. E segundo as fontes que a gente analisou, segue 4 passos bem rigorosos. Quais são esses 4 passos? Vamos lá. O primeiro passo é entender o contexto e a audiência. Se o profissional de marketing vai apresentar para o CFO, o diretor financeiro... O cara que cuida do dinheiro. Isso. O foco da narrativa tem que ser em mitigação de risco e valor a longo prazo. Não adianta mostrar quantas curtidas um post teve no Instagram. O CFO não liga para isso. Faz sentido. E o segundo passo? O segundo passo é determinar a visualização adequada para esse dado. O tipo de gráfico. Um gráfico de dispersão pode ser ótimo para os analistas lá na mesa deles, mas péssimo para um quadro de diretores que tem, 10 minutos de atenção. Eles olham e ficam boiando. Pois bem, talvez um gráfico super simples, de barras mostrando o crescimento anual, seja o ideal para aquela sala. Basicamente, reduzir a complexidade para quem está tomando a decisão. Sim, o que já leva ao terceiro passo, focar no aspecto mais importante. Cortar os excessos. O analista precisa ter a coragem de descartar uns 90% dos dados irrelevantes na hora da apresentação e iluminar apenas aquele número que prova que o ROI, o retorno sobre o objetivo, foi atingido. É difícil desapegar, né? O cara passou meses coletando dado. Muito difícil, mas é necessário. E, finalmente, o quarto passo é o design engajador. Deixar bonito. Mas não é só para ficar esteticamente agradável. A estética da visualização serve para conduzir o olho da diretoria direto para o problema e para a solução. Sem que eles precisem apertar os olhos e se esforçar para decifrar a tela. Exato, tem que ser intuitivo. Sabe, esse conceito fica muito mais claro quando a gente pensa, por exemplo, nos bastidores da Fórmula 1. Como assim? Imagina jogar dados puros e brutos numa mesa de diretores esperando que eles entendam o valor do patrocínio de uma equipe. Seria como entregar para alguém a telemetria crua de um carro de corrida. Uma planilha gigante mostrando, pressão dos pneus, variação de temperatura do motor, milissegundos de força G em cada curva. Uma sopa de números impenetrável. Isso. O diretor vai olhar para aquilo e não vai sentir absolutamente nada da emoção ou da genialidade que foi a corrida. Verdade. O storytelling, aplicado aos dados, é pegar essa telemetria confusa e usá-la para mostrar, visualmente, como o piloto usou o superaquecimento milimétrico do pneu do adversário para fazer a ultrapassagem perfeita na última curva da última volta. Nossa, que exemplo fantástico! De repente, a pressão do pneu deixou de ser um número chato e virou o clímax de uma história de vitória. É isso que justifica o investimento para o diretor. Olha, essa é uma tradução irretocável do que é o storytelling de dados na prática. Você transforma métricas isoladas na evidência de uma vitória tática. Vira uma história de sucesso. E seguindo a sua linha sobre a Fórmula 1, uma ultrapassagem acontece em segundos, certo? Sim, num piscar de olhos. Mas a construção do valor de um patrocínio, não. Sem uma narrativa que ancore os dados ao longo do tempo, as marcas entram em pânico prematuramente. Uma boa história de dados no mundo dos esportes leva anos para ser contada. E aqui a gente entra no jogo da paciência, não é? O que, convenhamos, contrasta muito com a cultura corporativa atual. Totalmente! A cultura de hoje exige lucros e relatórios verdes para o próximo trimestre. É tudo para ontem. Mas essa é a maior virada de chave mental. O sucesso de um patrocínio esportivo gigante raramente ou quase nunca é determinado no primeiro ano. Então o primeiro ano serve para quê? Só para gastar? O primeiro ano inteiro serve apenas para estabelecer a linha de base, o baseline que a gente discutiu mais cedo. Ah, o ponto de partida. Isso. A marca precisa saber onde ela estava antes de começar a ativar aquele patrocínio.
É só no segundo, terceiro ou quarto ano da parceria que eles medem aquelas mesmas métricas quantitativas e qualitativas novamente. Para poder comparar com o baseline original. Exatamente. A história que eles contam na sala de reuniões não é uma foto de um instante, é um filme. O filme de uma curva ascendente ao longo dos anos. Mas olha só, a tecnologia não parou no tempo esperando esses anos passarem. Definitivamente não. Para conseguir provar esse valor crescente sem perder a atenção do consumidor, como é que as equipes conseguem rastrear essa curva com a precisão maluca que é exigida hoje em dia? A evolução foi brutal. Porque a gente já passou daquela fase de apenas perguntar na rua: "Ei, você lembra da nossa marca?" Como é que funciona a mecânica das métricas modernas que alimentam essa linha do tempo de vários anos? Olha, o nível de precisão granular de hoje parece quase ficção científica se a gente comparar com uns 10 anos atrás. Mudou tanto assim? Muito. Nós ainda usamos aquelas métricas clássicas de crescimento de audiência e alcance total, claro. Mas o arsenal moderno introduz umas mecânicas formidáveis. Veja o caso dos MQLs, por exemplo. MQL, o que é isso? São os Marketing Qualified Leads, ou leads qualificados de marketing. Tá, mas como um patrocínio esportivo, que é basicamente botar a marca num evento, gera um lead qualificado na prática? Vou te dar um cenário. Imagine uma montadora de carros de luxo patrocinando um grande torneio de golfe. Ok, faz todo sentido para o público deles. Sim, mas eles não deixam apenas o carro exposto no gramado lá, bonitão. Eles criam uma ativação. Uma experiência para o fã. Isso, onde o fã pode sentar no carro, experimentar simuladores e o pulo do gato para participar de um sorteio para dirigir o carro num fim de semana, o fã precisa deixar o e-mail, telefone e perfil de renda. Ah, eles pescam o contato da pessoa na hora. Exatamente. Aquele fã que estava só assistindo esporte se transformou em um MQL, um potencial comprador altamente qualificado, inserido direto no funil de vendas da montadora. O patrocínio literalmente rastreou a pessoa desde a arquibancada até a porta da concessionária. É uma ponte direta entre o espetáculo e a loja. E tem mais, não é só isso. O que mais tem de novo? Aquela questão do cruzamento de localização. Sim, a tecnologia de Time Frame Visitors ou visitantes em um espaço de tempo específico. Explica isso pra gente. Essa métrica é fenomenal porque utiliza o conceito de geofencing. É como se fosse um cerco digital invisível ao redor do estádio. Tá, eles marcam a área do estádio no GPS. Isso. Aí, quando a marca do patrocinador pisca gigante no telão central no intervalo do jogo, os servidores dessa marca começam a monitorar o tráfego do site deles nos próximos 3 a 5 minutos. Só nesse tempo? Sim, mas o grande truque é, eles isolam apenas os aparelhos de celular que estão pingando fisicamente de dentro das coordenadas daquele estádio. Caramba, eles sabem que o acesso veio de alguém sentado na arquibancada. É a prova irrefutável de engajamento imediato pós-ativação. Nossa, isso elimina totalmente a adivinhação. É literalmente ver o torcedor lá na cadeira 42B da Arquibancada Sul, pegando o celular, olhando para o anúncio de 5 metros de altura e imediatamente digitando o site. Impressionante, né? Muito. O nível tecnológico para compor essa história é o que afasta de vez a necessidade de investir às cegas. Acabou a desculpa. Com certeza, a tecnologia é a maior aliada da narrativa hoje. E isso nos traz perfeitamente para consolidar os grandes insights, as peças-chave que montamos neste nosso mergulho de hoje. Para fechar o raciocínio para quem nos ouve, a primeira grande lição é que a obsessão cega pelo ROI de curto prazo precisa acabar, né? Precisa ser substituída pelo ROI pragmático, o retorno sobre objetivo. É preciso saber qual objetivo se está perseguindo antes de cobrar retorno financeiro imediato. Absolutamente. E o segundo pilar que a gente viu é a necessidade inegociável de cruzar os dados. Cruzar os dados comportamentais frios, como giro de catracas e downloads de app, com aquele mapeamento psicológico das pesquisas de opinião. O quantitativo e o qualitativo de mãos dadas. Os dois mundos precisam colidir para revelar a verdade sobre a intenção de compra do fã. Somado a isso, nós vimos que montanhas de dados brutos entregues a executivos são inúteis. Não servem para nada sem a arquitetura de um bom storytelling.
Uma narrativa que filtra o ruído e foca no que realmente importa para a diretoria. E por fim, que a verdadeira prova de valor em um patrocínio esportivo não acontece da noite para o dia. É uma maratona. Uma jornada de múltiplos anos fundamentada na comparação constante com a sua linha de base. É a união muito, muito fina entre uma tecnologia implacável e a velha e boa arte humana de contar histórias coerentes. E falando sobre esse elemento humano de contar histórias e associar uma marca a um time esportivo, fica um cenário muito interessante para nossa audiência refletir. Uma provocação final. Isso, algo para pensar muito depois que a gente encerrar por aqui. Nós acabamos de detalhar como as marcas constroem, de forma quase milimétrica e ao longo de vários anos, linhas de base super meticulosas, né? Cruzando dados de geofencing, leads qualificados e intenção de compra. Tudo ancorado na transferência de emoção positiva de um time vencedor para a marca patrocinadora. Mas a vida real não é uma planilha estável. O que acontece com a arte perfeita do storytelling de dados quando o elemento humano sai dos trilhos de vez? Os imprevistos do esporte. Se a narrativa inteira da marca depende da propriedade intelectual do time, o que ocorre com o brand recall e a intenção de compra no dia em que aquele time se envolve em um escândalo público gigantesco e devastador? Ou quando entra num ciclo de humilhações e derrotas que dura meia década. Pode a medição de marketing mais avançada e fria do mundo realmente salvar ou isolar uma corporação da montanha-russa indomável e imprevisível que são as paixões do esporte? Fica a reflexão para quem nos acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima análise.